Tudo bem, meus amados? Vamos abrir novamente, então, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E nós vamos ler versículos 1 até o versículo 7 novamente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui, que Deus possa abençoar novamente a sua palavra e a meditação nela nessa manhã aos nossos corações. Muito bem, nós vamos na terceira parte então do nosso estudo. Nós temos considerado então, feito uma introdução sobre essa carta, sobre essa igreja aqui em Roma, igreja esta que o apóstolo Paulo ainda não havia visitado, não havia fundado, mas Paulo conhecia e tinha um profundo desejo de visitar esses irmãos. Deus permitiu que ele assim o fizesse, não da forma como ele queria. Mas Paulo ele foi levado preso e ficou pelo menos alguns anos ali em Roma, em uma prisão domiciliar. Mas ele teve a oportunidade então de conhecer esses irmãos logo, bem depois de ele já haver escrito essa carta, uma carta quase que de apresentação, onde Paulo ele vai apresentar o que ele prega, qual é o conteúdo da sua mensagem, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma Paulo faz uma carta diferente das demais no que diz respeito à extensão doutrinária dessa carta. Ele vai detalhar profundamente as doutrinas do evangelho aqui. E por isso essa carta, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante de todas as cartas, no fato de que por ela nós podemos compreender as doutrinas fundamentais que envolvem o evangelho. Nós vimos na última oportunidade, no versículo 1, Paulo como ele se apresenta a essa igreja, as suas credenciais. Ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, completamente devoto, dependente, literalmente escravo da vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como aquele que foi chamado para ser apóstolo. Nós consideramos esse chamado diferente dos outros apóstolos que já existiam antes dele. O chamado de Paulo, de fato, foi um chamado diferenciado, mas isso não diminuiu a sua responsabilidade, nem diminuiu a sua autoridade como apóstolo. E depois nós vimos que ele foi separado para o evangelho, ou seja, Deus tinha um propósito muito específico para o apóstolo Paulo. Deus tinha um caminho, uma missão muito clara para ele. E é dessa forma, então, que o apóstolo Paulo ele se apresenta. E hoje nós vamos continuar, e o apóstolo Paulo, continuando esses versículos que nós lemos aqui, a saudação é o início dessa carta. Não há nenhuma outra carta que a saudação é tão grande como esta. Paulo ele vai agora focar nesse evangelho. Ele termina o versículo 1 dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus. E agora, a partir versos 2, 3 e 4, que nós vamos focar hoje, Paulo vai falar um pouco desse evangelho. É como se Paulo lançasse aqui as primeiras ideias sobre o evangelho, ideias essas que nos próximos capítulos Paulo vai expandir mais. Mas aqui ele vai lançar os tópicos relacionados ao evangelho. E é exatamente isso que eu gostaria, junto com os amados nessa manhã, considerarmos. Que é esse evangelho? Como Paulo começa a apresentar esse evangelho. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção hoje. Então, ele termina dizendo que ele foi separado para o evangelho de Deus.
A primeira coisa que nós precisamos, antes de continuarmos, é definir o que é evangelho. É uma palavra bastante comum e quem tem um pouco mais de contato com as Escrituras, com a Bíblia, você já ouviu, né, ou com alguma religião, provavelmente você já ouviu falar de evangelho. O que significa evangelho? Evangelho é uma palavra que significa boas novas, boas notícias. Ela é uma palavra que ela não foi traduzida do grego, ela foi transliterada. Então, no grego é a mesma palavra, evangelion. Então, ela não foi traduzida, ela foi simplesmente transliterada para a nossa língua. E significa, então, boas novas, boas notícias. É isso que significa evangelho. Uma boa notícia, uma boa nova. Essa palavra fora da Bíblia, nos tempos do apóstolo Paulo, ela foi usada em alguns textos fora da Bíblia, né, para falar, por exemplo, de um soldado que vinha trazendo a notícia de que uma guerra tinha terminado, por exemplo. Há textos que indicam isso. Então ele estava trazendo uma boa notícia. Olha, a guerra terminou. Mas quando essa palavra, então, ela é introduzida nas Escrituras, ela é usada nas Escrituras pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Novo Testamento, então ela passa a ter esse significado espiritual, esse significado relacionado às coisas espirituais, relacionado às coisas de Deus. E é dessa forma, então, que o apóstolo Paulo vai começar essa carta. Ele fala, então, eu fui separado para o evangelho de Deus, eu fui separado para trazer uma mensagem, uma boa mensagem. E a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o evangelho, e o apóstolo Paulo aqui vai deixar muito claro, é a primeira coisa, qual é a origem do evangelho? Eu dei a definição da palavra, mas agora o primeiro tópico que eu gostaria de considerar com os amados nessa manhã, qual é a origem do evangelho? É muito claro aqui, no final do versículo 1, o evangelho de Deus. E o início do versículo 2, o qual foi por Deus. Qual é a origem do evangelho? É uma origem divina. É uma mensagem de Deus, que veio por intermédio de Deus aos homens. Meus amados, isso é algo bastante importante que eu e você precisamos compreender a respeito do evangelho. É algo divino. Há muitas e muitas mensagens nos dias de hoje. Há muitas pessoas falando muitas coisas, em muitas áreas, em muitos assuntos. O evangelho é a forma como Deus, o Criador de todas as coisas e de todos nós, fala aos homens. Não há nada que possa se assemelhar na face da terra ao evangelho. É a mensagem de Deus. É a notícia de Deus. É o evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro aqui. Ele foi separado por evangelho de Deus. O evangelho não é um conjunto de ideias elaboradas pelo apóstolo Paulo, ou pelo apóstolo Pedro, ou qualquer outro líder da igreja cristã ali no primeiro século. Não foi um conjunto de homens que se juntaram e falaram, nós vamos desenvolver agora uma ideia, nós vamos desenvolver agora alguns pensamentos, algumas doutrinas que vão formar, que vão fazer parte daquilo que agora nós vamos chamar de evangelho. Não nasceu da consciência humana, não nasceu de pensamentos humanos, não nasceu das ideologias humanas. O evangelho ele vem diretamente de Deus, meus amados. É algo que eu e você precisamos considerar, parar e pensar. O evangelho é divino, há um Deus que quer se comunicar, a um Deus que quer falar, a um Deus que quer transmitir uma mensagem, transmitir uma notícia, e Deus ele fez isso e faz isso ainda nos dias de hoje, através do evangelho.
usando homens, como usou o apóstolo Paulo. Ele falou, eu fui separado para essa mensagem. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Mas isso de forma nenhuma, Paulo sendo um instrumento usado pelo Senhor para transmitir, para espalhar a sua mensagem, espalhar o evangelho, isso não significa e não diminui em nada a realidade que o evangelho é uma mensagem de Deus. Não nasceu no coração de nenhum ser humano, não nasceu do pensamento de nenhum ser humano, nasceu de Deus. É a mensagem de Deus. Então, que isso fique muito claro, meus amados. E o apóstolo Paulo deixa isso claro. É o evangelho de Deus, o qual foi por Deus. Os homens foram apenas instrumentos usados pelo Senhor para levar, para transmitir, para anunciar, para espalhar essa mensagem. Mas ela é uma mensagem totalmente divina. Alguém pode considerar o apóstolo Paulo, por exemplo, em algumas outras cartas, ele vai falar do meu evangelho. E quando Paulo fala do meu evangelho, não é que Paulo estava tornando o evangelho por si, não. É ao contrário. Paulo ele estava tão imbuído, tão interessado, tão envolvido, tão dominado pela mensagem do evangelho, que ele considerou essa realidade sua. Não num sentido possessivo, mas num sentido íntimo. Tamanha era a sua afeição, tamanha era o seu prazer pelo evangelho. Mas ele nunca esqueceu que tudo que ele recebeu veio primeiro do Senhor. Ele escrevendo as cartas aos Coríntios, por exemplo, ele diz 2 vezes exatamente isso. Eu vos entreguei aquilo que de antemão recebi. Nada foi inventado por ele. É o evangelho de Deus. Que isso fique bastante claro, meus amados, para nós, a origem do evangelho. Agora, nós podemos ainda, dentro desse primeiro tópico, a origem do evangelho, é uma origem divina, nós temos visto, e é também uma origem antiga. Antiga. O evangelho não foi algo que foi inventado, eu vou usar essa expressão, ou melhor, revelado somente no Novo Testamento. Talvez essa seria a palavra melhor. Embora o Novo Testamento já começa com os evangelhos, contudo, o evangelho não começou no Novo Testamento. A mensagem do evangelho não começou no Novo Testamento. O conteúdo do evangelho não começou no Novo Testamento. Olha o versículo 2 aí. O qual foi por Deus outrora prometido. O que foi por Deus outrora prometido? O evangelho. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras. Presta atenção nesse versículo aqui. Deus prometeu o evangelho. Deus prometeu o evangelho. Quando Deus prometeu o evangelho? No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo veio? Não necessariamente. Ele foi prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. O que isso significa? Que desde o Antigo Testamento há verdades relacionadas ao Evangelho já haviam sido reveladas. Provavelmente não todas as verdades relacionadas ao Evangelho, mas muito do que o Evangelho fala já havia sido revelado nos séculos passados, bem antes de Paulo, bem antes do Senhor Jesus Cristo vir a esse mundo. Muitas das verdades que fazem parte do Evangelho já haviam sido reveladas lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento aqui, Paulo chama de Sagradas Escrituras.
Devemos lembrar que no tempo de Paulo, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, ele estava sendo escrito. Naquele tempo, havia apenas o Antigo Testamento, e Paulo chama o Antigo Testamento de Sagradas Escrituras. E ele deixa muito claro que Deus já havia revelado o Evangelho em tempos passados. Por exemplo, nós temos um versículo muito importante em Gênesis capítulo 3. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou abrir. Onde nós temos ali pela primeira vez uma semente do Evangelho sendo revelada. Gênesis capítulo 3, nós temos o capítulo mais triste na história da humanidade, o momento em que o homem caiu, o momento em que o homem pecou contra o Senhor e o pecado então entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E tudo isso teve início em Gênesis capítulo 3, quando pela incredulidade de Adão e Eva, e a incredulidade levou-os à desobediência, eles então pecaram contra o Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 3, Deus vai mostrar as consequências do pecado, graves e profundas consequências do pecado, que nos atingem até ao dia de hoje. Mas também no meio dessa tristeza, Deus ele revela pela primeira vez a semente do Evangelho. Alguns estudiosos chamam de proto-evangelho. Ainda não havia sido revelado, mas aqui Deus já começa a mostrar um plano para a salvação dos homens. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus fala o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma promessa revelada por Deus ali para Adão e para Eva naquela ocasião. No meio de todas as consequências duras que Deus trouxe sobre a mulher, as consequências duras que Deus trouxe sobre o homem por causa do seu pecado, mas Deus havia revelado, olha, haverá uma descendente. Haverá um descendente que ele vai ser ferido pela serpente, mas ele esmagará a cabeça dela. A serpente aqui é Satanás, isso fica muito claro no texto, isso é revelado de forma muito clara nas Escrituras. E o que nós encontramos aqui, meus amados e queridos, é a primeira verdade, menção relacionada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de um descendente que viria para tratar de forma definitiva do problema do pecado, para tratar de forma definitiva relacionado a Satanás. E aqui então nós temos já um primeiro sinal, uma primeira demonstração, uma primeira revelação de Deus, de propósitos eternos que Deus tinha, que viriam, por causa do pecado, ser revelados aos homens. E então vejam que quando nós vamos para o Antigo Testamento, e quando Paulo afirma aqui que essas verdades do Evangelho já haviam sido declaradas pelos profetas lá no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, nós podemos então entender que o Evangelho não é algo que está somente relacionado ao Novo Testamento. Não, não. As verdades dele já haviam sido abordadas, reveladas em vários aspectos e em várias profundidades diferentes já no Antigo Testamento. Por isso, o apóstolo Paulo, aqui mesmo na carta aos Romanos, ele vai escrever tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A carta aos Romanos, para vocês terem uma ideia, meus amados, tem aproximadamente 60 menções ao Antigo Testamento. 60 menções ao Antigo Testamento. Eu acho que a carta só perde a carta aos Hebreus, que tem mais menções que ela. Fora a carta aos Hebreus, o Romanos é a carta que mais faz menções ao Antigo Testamento. Nós vamos ver isso claramente. E quando, de fato, nós acompanhamos o Antigo Testamento,
e temos um pouco de conhecimento, nós vamos ver como Deus ele vai revelando aos poucos essas verdades. Por exemplo, ele vai revelar que a salvação, a justificação é somente pela fé. Isso fica muito claro no exemplo que ele dá em Abraão, com relação a Abraão em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, e Paulo vai pegar isso e vai lembrar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 4. Nós podemos lembrar que a salvação só vem pela graça, no caso de Noé, em Gênesis capítulo 6, quando as escrituras dizem que Noé achou graça diante de Deus. E entende, meus amados, como essas verdades relacionadas e tão claramente reveladas no Novo Testamento, elas já haviam sido demonstradas no Antigo Testamento. Por isso Paulo fala, o Evangelho não é algo novo. Essas verdades, essas realidades já haviam sido demonstradas pelos profetas, lá nas Sagradas Escrituras, lá no Antigo Testamento. Então, meus amados, não devemos desprezar as coisas que foram escritas no Antigo Testamento. Pelo contrário, tudo fala de Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui nessa carta, Paulo vai usar muitos textos do Antigo Testamento para mostrar, para comprovar as realidades do Evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo fala a respeito do Evangelho, o que Paulo quer mostrar a respeito do Evangelho, é a sua origem. É uma origem divina e é uma origem antiga. Deus já havia revelado muitas das coisas do Evangelho no Antigo Testamento. Segundo aspecto do Evangelho, nós encontramos aí no versículo 3. Qual é o conteúdo do Evangelho? Com respeito a seu filho. Com respeito a seu filho. Qual é a mensagem primeira, principal, sobre quem o Evangelho fala, sobre quem o Evangelho trata? A respeito do seu filho. Notem, na minha Bíblia está dessa forma, filho com letra maiúscula. Não está falando de qualquer filho. Está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é por causa dele, o Evangelho é para ele, o Evangelho é sobre ele. Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. Meu amado, qualquer mensagem do Evangelho que não inclua Jesus Cristo é uma mensagem falsa. Qualquer mensagem do Evangelho cujo centro é a satisfação do homem é uma mensagem falsa. Qualquer mensagem do Evangelho onde Cristo não brilhe, onde Cristo não seja o centro, é uma mensagem falsa. Qualquer mensagem que substitua Cristo ou acrescente a Cristo alguma coisa, olha, você precisa crer em Cristo, mas também precisa fazer isso, é uma mensagem falsa. O Evangelho é somente a respeito de Cristo. Somente a respeito de Cristo. Paulo deixa isso muito claro aí no versículo 3, com respeito a seu filho. Deus então separou Paulo pelo Evangelho de Deus, e por intermédio de Deus esse Evangelho já havia sido pregado, revelado em partes lá no Antigo Testamento, e esse Evangelho, o conteúdo dele é a respeito de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui em resumo de tudo que nós falamos. Aponta sempre para Cristo. Ah, meus amados, que nós possamos entender e aprender isso. O Evangelho é a respeito dele, não é a respeito de nós, seres humanos. É a respeito
do Filho de Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo. E é engraçado que Paulo ele vai apresentar, vai nos falar aqui, demonstrar aqui a humanidade do Senhor Jesus Cristo nesse versículo 3. Ele diz assim, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O que significa isso? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Evangelho é a respeito do Senhor Jesus Cristo. E uma das verdades relacionadas ao Evangelho é que Jesus Cristo, Filho de Deus, para que pudesse cumprir tudo aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento sobre ele, ele precisava vir a este mundo. Ele precisava se tornar carne. É isso que a palavra carne aqui significa nesse versículo. Em outros textos, carne vai significar outras coisas. Vai significar, por exemplo, pecado, natureza pecaminosa. Aqui não, carne aqui significa carne mesmo, literal. Corpo, pele, músculos, veias, ossos, carne no sentido literal. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ele é o Filho. O Evangelho é a respeito dele, o Filho de Deus. Mas esse Filho de Deus, ele veio em carne. Ele encarnou aqui nesse mundo. Essa é uma verdade muito importante do Evangelho. Jesus Cristo veio em carne, ele veio a esse mundo como homem. Mas ele veio também, segundo a promessa de Deus, porque diz o versículo 3, ele veio da descendência de Davi. O que significa essa expressão descendência de Davi? No Antigo Testamento havia um rei chamado Davi. Um rei que foi conhecido, foi chamado segundo o coração de Deus. Um homem que de fato foi escolhido por Deus. Não era um homem perfeito, havia suas falhas, houve seus pecados, nós sabemos disso. Contudo, era um homem que agradou ao Senhor. E Deus lhe fez uma promessa, Deus lhe fez mais do que uma promessa, Deus fez com ele uma aliança, que nós chamamos de aliança davídica. Isso você vai ler em 2 Samuel capítulo 7. Deus ele vai fazer uma aliança com Davi. A aliança que ele faz com Davi é o seguinte: Davi nunca será retirado da sua família, da sua linhagem, da sua descendência, o trono. Pelo contrário, da sua descendência virá um rei que assumirá o trono para sempre. Em outras palavras, essa aliança que Deus fez com Davi, ele prometeu que o Messias, o Cristo, o Deus encarnado, viria como descendente na carne de Davi. E esta aliança, ela se cumpre quando Jesus Cristo, o Messias, vem a esse mundo. Isso é tão impressionante que o Novo Testamento ele começa com essas afirmações. Se você voltar aí para Mateus, no capítulo 1, Mateus ele começa com essa revelação exatamente para mostrar e apontar quem é Jesus Cristo. E Mateus 1:1 começa livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E notem que Davi é citado primeiro do que Abraão. Por quê? Porque Mateus, no seu evangelho, destaca Jesus Cristo como rei. Como rei, ele precisava ter um sangue real, ele precisava ter vir de uma dinastia real. Por isso,
Mateus, ele inicia o seu evangelho dizendo livro da genealogia de Jesus Cristo. Primeiro, filho de Davi. Ele de fato é rei. Segundo, filho de Abraão. Ele é judeu. Ele é aquele descendente, ele é aquele que Deus também havia prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, tudo isso todas essas alianças, elas vão se juntar, elas vão convergir em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai mostrar exatamente essa parte. Quando Cristo veio a esse mundo, ele veio segundo a descendência de Davi. Ele é o rei de fato dos judeus. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu sobre a cruz, Pilatos colocou uma epígrafe, um título, uma placa sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo. E foi Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Os líderes religiosos disseram a Pilatos: olha, não escreva isso, escreva, ele disse, ele afirmou ser o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: olha, o que eu escrevi. É o que eu quero que seja escrito. Se Pilatos havia entendido, compreendido essas realidades, nós não sabemos, mas Jesus Cristo, Rei dos Judeus, e de fato aquele título sobre a cruz de Cristo é real. Ele é Rei dos Judeus, porque ele é descendente de Davi. Naquela hora, os judeus estavam crucificando o seu próprio rei. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo não é chamado somente agora de Rei dos Judeus. O Senhor Jesus Cristo é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro para nós. Agora, terceiro aspecto que eu gostaria de considerar aqui. Então nós vimos a respeito do Evangelho, a origem dele é de uma origem divina e de uma origem antiga. Segunda coisa, o conteúdo do Evangelho é a respeito do Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas alianças e promessas, elas se cumprem no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito dele. Terceiro, o poder desse Evangelho. Olha o versículo 4. O qual foi designado Filho de Deus com poder. Com poder. Se no versículo 3 o apóstolo Paulo salienta a humanidade do Senhor Jesus Cristo, no versículo 4 Paulo salienta a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque ele vai dizer, ele foi designado Filho de Deus. O que significa que o Senhor Jesus Cristo foi designado Filho de Deus? Que ele se tornou Filho de Deus em algum momento? Não. Ele sempre foi Filho de Deus. Mas ele demonstrou, ele revelou, ele exteriorizou essa verdade com poder. Então houve um aspecto, houve um momento em que Cristo foi identificado pelos homens. Ele sempre foi o Filho de Deus, mas ele poderia ser identificado pelos homens. Ele demonstrou aos homens que de fato ele era Filho de Deus com poder. Quando? Continua lendo o versículo 4. Segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde está o poder do Evangelho? O poder do Evangelho reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e reside que ele demonstrou esse poder quando? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Aonde está o poder do Evangelho? Em Jesus Cristo vivo, em Jesus Cristo ressuscitado.
Consegue, meu amado, entender isso? Em de forma nenhuma nós queremos, e não é isso que Paulo está fazendo aqui, diminuindo a morte e a cruz do Senhor Jesus Cristo. De forma nenhuma. Mas a revelação do poder do Evangelho está no fato de Cristo vivo ressurreto. Porque é na ressurreição de Cristo, ele pode viver agora intercedendo. Ele pode salvar, ele torna Deus justo e justificador daqueles que por ele se chegam a Deus. A medida do poder do Evangelho está no fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é algo interessante e importante, meus amados. No Antigo Testamento, antes de Cristo vir, normalmente quando o escritor queria salientar o poder de Deus, você vai ver isso nos Salmos, você vai ver isso nos escritos proféticos, quando o poder de Deus queria ser salientado, um evento do Antigo Testamento era sempre lembrado. A libertação do povo de Israel do Egito. A travessia do Mar Vermelho. Esses eventos que aconteceram no livro do Êxodo, eles figuravam no Antigo Testamento como as maiores manifestações de poder de Deus até o momento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, quando alguém, algum apóstolo, algum escritor queria salientar o poder de Deus, ele não mais recordava do livro do Êxodo e da libertação de Israel no passado, mas ele fazia referência à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela se torna a manifestação, o exemplo do poder de Deus no Novo Testamento. Isso é algo interessante e importante para nós lembrarmos. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 4. Ele foi designado, ele foi revelado, ele foi demonstrado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Pela ressurreição dos mortos. Meu amado, e o Evangelho de Deus, o poder do Evangelho de Deus também não reside em ressuscitar mortos. Não é isso que Paulo escreve em Efésios capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em vossos delitos e pecados. O Evangelho está muito relacionado a dar vida. A ressurreição de mortos espirituais. O apóstolo Paulo fala algo nesse sentido aqui mesmo nessa carta, no capítulo 6, quando ele diz, olha, não sabeis vós que vós fostes sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo? Nós recebemos vida pelo Evangelho. E Paulo liga o Evangelho à ressurreição de Cristo por fato de que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo ao terceiro dia, é o mesmo poder que ressuscita pecadores mortos em seus delitos e pecados. Por isso Paulo destaca aqui no versículo 4 a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele, com poder, segundo o Espírito da Santidade, ele era santo. Por isso a morte não podia detê-lo. Por isso a morte não podia prendê-lo. Porque ele era santo. E desta forma, então, pela ressurreição dos mortos, Deus demonstrou
Deus revelou seu poder, demonstrando que Jesus Cristo de fato é Filho de Deus, ressuscitando ele dentre os mortos. Meus amados, que o Senhor possa nos ajudar a compreender essas realidades acerca do Evangelho. No decorrer do estudo dessa carta, o apóstolo Paulo vai expandir mais a respeito do Evangelho. Paulo vai falar mais, Paulo vai dar detalhes do conteúdo também do Evangelho, mas aqui ele já começa na sua introdução, na sua saudação, a mostrar o que de fato é o Evangelho. Sua origem, divina e antiga. Seu conteúdo, Jesus Cristo, descendente de Davi, Filho de Deus. E o seu poder que foi demonstrado, o poder do Evangelho foi revelado pelo fato de ter Cristo ressuscitado dentre os mortos. E da mesma forma ele pode salvar, ele pode ressuscitar, ele pode vivificar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É o mesmo poder. Por isso Paulo vai mencionar esse poder quando nós chegarmos aqui no versos 16 e 17 desse capítulo 1, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder. E esse poder foi claramente revelado na ressurreição de Cristo. E é esse mesmo poder que está aqui, faz parte do Evangelho, que pode salvar qualquer pecador dos seus pecados. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e que de fato nós possamos compreender, Deus nos ajude a compreender o valor dessa mensagem do Evangelho. E como de fato não há nada no mundo, nenhuma mensagem, nenhuma ideologia, nada, nenhuma voz no mundo se iguala, se compara ao Evangelho de Deus. Que mensagem preciosa. Que nós possamos pregá-la, vivê-la e que você possa crer nela para ser salvo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado novamente por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ler, de aprender da Tua palavra, Pai. Te louvamos pelo Evangelho. Senhor, que possamos compreender o valor do Evangelho, possamos entender e compreender que é a mensagem que o Senhor quer que os homens saibam, é aquilo que o Senhor revela aos homens, ó Pai amado, a respeito da Tua justiça, de como o Senhor espera que os homens se relacionem contigo, ó Pai amado. Que Teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, aplicando essas verdades tão importantes, tão preciosas nas nossas vidas. Pai, muito obrigado novamente por esse dia, por esse tempo, e que o Senhor venha a guardar-nos, abençoar-nos, proteger-nos, ó Pai amado, livrando-nos de todo perigo, de todo mal, de toda tentação, nos sustentando, ó Pai amado, e nos conservando com saúde, para que possamos servir ao Senhor de forma melhor. Muito obrigado, Senhor, novamente por esse tempo, e oramos com gratidão em o nome do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amados, que Deus os abençoe, nos guarde e nos proteja nessa semana.